Então, a gente vai tratar hoje, então, sobre modelos de regressão de dados de contagem, né? Claro que a gente poderia pensar que, na última aula, sobre se os dados binários, né, também não eram uma espécie de contagem, né? E às vezes são, né? Porque às vezes você está contabilizando, né? Por exemplo, o número de pacientes doentes entre 20 pacientes que você tem, né? Mas mas configura um pouco uma proporção, né? O que diferencia os dados binários desses dados aqui que são de contagem é o modo como é o modo onde se realiza a contagem, né? A contagem para os dados binários ou de proporção, eles estão associados a uma contagem num modo discreto, né? Você está contabilizando lá o número de pessoas doentes dentre 20 pessoas, ou seja, né, todo o seu espaço ali, né, todo o seu material humano ali todo o material ali que nós temos discreto, né, você tem lá 20 pessoas. Já nos dados de contagem vai mudar um pouco, né, a ideia é a gente contabilizar, então, eventos, né, num modo contínuo, em unidades contínuas, que em geral é quem? É a unidade de tempo ou de espaço. Então, você está realizando contagens no intervalo de tempo, ou numa determinada área, ou num determinado volume, tá? Então, em geral, num espaço aí, né, no local, no espaço e no tempo, tá? São os maiores modos contínuos que a gente observa para essa espécie de contagem, né? Então, nesse sentido, né, a ideia é o quê? A gente tentar modelar, então, algum processo de contagem em função das covariáveis, né? Ou seja, usar a natureza dos dados, né? Aquele nosso componente aleatório. E o modelo probabilístico mais sugestivo, inicialmente, é a distribuição de Poisson, né? A distribuição de Poisson, ela já é constituída dessa maneira, né? Que é o número de contagens num certo intervalo de tempo, numa certa área, num certo volume, né? Ou seja, a sua variável aleatória tem infinitos valores, né? Uma distribuição discreta e tudo mais, né? E nesse caso aqui, que a gente vai estar associando isso como um modelo de regressão, como um MLG, a gente vai estar considerando, então, né, que quem é a ligação canônica da Poisson? Então, tem que relembrar que é a ligação logarítmica, né? Então, a ligação canônica aí, a primeira que a gente vai utilizar, é o log da média. A gente sempre vai estar interessado, então, no log da média, tá? Ou seja, nesse sentido, né, o mi, ele sempre é positivo, né? A média para a Poisson é positiva, porque, evidentemente, todas as contagens são positivas, né? Então, vai garantir sempre que valores positivos para mi, né? E independente dos valores das covariáveis, tá? Então, a ideia é modelar a média aí conforme a gente tem as nossas covariáveis, né, via as mais variadas funções de ligação, né, mas talvez a mais comum que a gente vai estar usando é justamente essa, que é a ligação logarítmica, né. Então, aí a gente tem vários exemplos, né, um deles, eu acho que a gente até trabalhou um pouco, que é a modelagem, por exemplo, lá no caso de seguros, né, que é do número de sinistros de automóveis por ano, né, quantas vezes, o número de vezes que foi acionado a seguradora, né, por N motivos, tá? Em geral, esses motivos pode ser aqui, né, essa contagem, né? Então, observa que você está contando dentro de um ano, né, dentro de um espaço dentro de um intervalo de tempo. E quem são as características aí que podem estar influenciando isso? Pode ser características associadas ao motorista, né? A gente sabe que tem as faixas etárias, por exemplo, do motorista, influencia muito para essa questão do seguro, né? Pode ser as condições do veículo, né? Pode ser as condições aonde esse veículo circula, se ele circula mais, né, em estrada ou dentro da cidade, né? Pode ter vários motivos aí, tá? Então, uma contabilidade, a gente está contabilizando algo no modo contínuo. Outro exemplo é o número de casos de dengue em diferentes quadras, por exemplo, de um município
em função de variáveis geográficas e demográficas, né? Então, assim, aqui no caso, a contabilidade, a gente está contabilizando dentro do bairro, né, de um espaço, de uma área, mas poderia ser, você está contabilizando o número de casos de dengue por mês, né, ou por ano, aí, né, talvez por mês seria mais interessante numa cidade, né, e está afetando essa questão aqui, essas variáveis, né, geográficas, demográficas, e tudo mais, né, então, esses exemplos aqui é muito utilizado, né, essa espécie de contagem, utilizando aí a Poisson no primeiro momento. Né? Um outro exemplo aí, mais na parte na área aí de geografia / ecologia, né, a gente estudando, assim, o número de uma certa espécie animal, né, por exemplo, em quadrantes de uma floresta, em função de variáveis aí ambientais ou climáticas, né, tem muitas áreas ali que tentam estudar espécies que estejam correndo risco de extinção, né, então você está contabilizando o número desses animais aí numa certa região, né, do seu habitat, e aí você influencia e entra aí nessas questões ambientais, climáticas, a mudança climática, quanto que se influencia na aceleração ou não, né, da extinção aí da espécie e tudo mais, né? Então, contagens, pessoal, essa que é o segredo aí, né? Os dados de contagem. Então, para dados de contagem, como eu falei para vocês, é muito comumente utilizar a distribuição Poisson, né? Porque ela apresenta características extremamente importantes, né? Basicamente, a Poisson, ela apresenta duas características, né, que a gente nunca pode esquecer. A primeira delas é que as contagens, elas acontecem independentemente uma das outras, tá? Então, as contagens são independentes ali dentro do intervalo de tempo, né? Ou, por exemplo, tá? Vamos imaginar o tempo que é o local onde a gente está contabilizando. Então, esse é um fato fundamental, né? A independência entre essas contagens. E a outra característica, talvez principal, é que a taxa com que essas contagens ocorrem é constante, né? É o próprio parâmetro que a gente quer trabalhar, que nesse caso será a média, né? Então, a média, nesse caso, é a taxa, aí, ou é a contagem, né? A taxa com que ocorrem essas contagens. E observe, pessoal, ela é constante, tá? Ela sempre vai ser a mesma taxa, né? Nesse sentido, por essa característica, a gente observa, então, que o valor esperado, né, dessas contagens e a sua variabilidade também é constante igual à média, né, é igual a essa taxa, ou seja, a característica extremamente fundamental é a equidispersão, né, ou seja, a sua dispersão é feita, né, de forma, da maneira como a gente espera, né, então, ou seja, o valor esperado dessas contagens é igual aí essa variabilidade. Então, a gente tem a equidispersão, tá? Ou seja, a variância não é nem maior nem menor que a média, é igual aí, né? E como que esse modelo foi obtido, né? Então, o modelo Poisson, ele pode ser obtido de várias maneiras, mas uma delas é pelo meio, né? É uma aproximação da distribuição binomial, né? A gente pode aproximar Poisson para normal, né? Aliás, se faz muito isso, binomial também, tem uma aproximação pela normal, mas a Poisson é a aproximação da binomial, né? Ou seja, a gente faz aquele número de experimentos de Bernoulli tender a infinito, né? Com uma probabilidade tendendo a zero, de tal forma que esse termo aqui fique constante, né? Então, ou seja, a média fique NP. Né? Então, a gente observa que se isso vai para infinito, evidentemente, isso daqui tem que ir para zero. Né? E aí a gente chega na expressão, a gente chega na expressão da Poisson. Bom, então como que a gente pode caracterizar essas ideias aí da Poisson, né? Nos processos de contagem, pessoal, em geral, a gente tem
essa situação aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente tem 3 situações possíveis, né? A gente pode ter a equidispersão, em que nós vamos observar a variância igual à média, né? Que isso aqui é o caso da distribuição Poisson, a principal característica dela. Quando que isso acontece, pessoal? Quando o padrão das contagens é um processo aleatório, ó. Ele é um processo aleatório, né? Ou seja, tem uma incerteza associada, né, nesse processo de contagem. Porém, pode existir outras 2 formas, né, de contagem também, que são provenientes de padrões diferentes. Que a primeira é a subdispersão, né, ou seja, a variabilidade é bem menor daquilo que a gente espera, né, ou seja, a variância é menor do que a média, e a superdispersão, que é muito mais comum do que a sub, tá? A superdispersão, ou a overdispersion, né, que é o quê? Quando a variabilidade, ela é muito maior do que a média, tá? É muito maior do que a média. E é muito mais comum a gente encontrar na natureza esses casos aqui, né? Nos fenômenos aí que a gente trabalha. Então, a superdispersão, ela se caracteriza porque o padrão das contagens, ele é uniforme, né? Observa que ele é praticamente uniforme aqui, ó, né? Isso não configura algo aleatório, né? Pode até configurar, mas o que significa o padrão ser uniforme? Significa que vai ter uma variabilidade mais baixa que o normal, né? Então, isso pode acontecer em alguns casos? Pode. Né? Às vezes, né, quando você tem dificuldade para contabilizar, né? Então, imagina que o cara vai fazer um estudo e ele precisa lá, né, ele vai fazer um estudo e precisa contabilizar, por exemplo, micro-organismos numa solução, tá? E se você olha ali as colônias de bactérias, você tem na casa de milhões, às vezes, né, bilhões de bactérias. Então, se você contabilizar exatamente o número ali, é muito possível que você esteja ali, né, talvez superestimando, tá? A contabilização. Em geral, o indivíduo conta muito mais do que realmente tem. Isso provoca essa subdispersão, tá? Por exemplo, então, um problema de contagem aí pode envolver esse caso, né? Ou o mais comum, né, que a gente vê no caso da sub, é quando você vê um padrão uniforme dessas contagens, né? Então, assim, a variabilidade não é alta. Então, ou seja, aquilo que eu espero não está acontecendo, né? Mas o caso mais comum mesmo é a superdispersão, quando a variabilidade ela é muito maior que a média, ou seja, existe aí uma variação extra que a gente não está conseguindo observar simplesmente, né, pelo já esperado aí processo de contagem, né? Então, o padrão, ele não é nem uniforme nem aleatório, ele se torna algo meio que agregado, né? Então, quando que acontece isso, por exemplo? Acho que eu já até falei para vocês em algum exemplo anterior, né? Em algum exemplo anterior, que, por exemplo, se você tem, né, é muito comum lá na área, na agronomia, você tem, por exemplo, as plantações, né, de algum certo tipo de cultura, e você tem insetos que danificam a planta, né? Então, você poderia estar pensando no número de insetos, tá? No número de plantas danificadas, né, por esses insetos. Essa que é a nossa contagem, dentro de uma área. Por exemplo, essa área. Imagina que essa aqui é a área, né, experimental lá, e aqui são as plantações, tá? Vamos por cada fileira aqui, pode ser uma parcela, né, uma unidade experimental, enfim. Então, o que a gente vê? A gente observa que os insetos, né, quando eles vierem aqui, eles não vão atacar dessa maneira, todos uniformes dessa maneira, né? Dizendo assim, ó, cada um pega uma planta, né? Ou eles não vão atacar dessa outra maneira. É muito provável que eles façam isso. Eles vão em nichos, né? Em grupos. Então, um grupinho vem para cá, o outro vem para cá, o outro vem para cá, o outro para cá, para cá, para cá. E essas plantas são as mais danificadas, essas mais, né, do que outras aqui, né? Ou seja, além de já ter um processo de variação de contagem,
a gente tem uma variabilidade, né? Quando a gente toma aqui, ó, por exemplo, a média, o que vai acontecer? Acontece que a média, a taxa das contagens já não é mais constante, né? Por que não é constante? Porque aqui vai ter uma média 1, né, uma taxa 1 de contagem, aqui uma taxa 2, 3, 4, e elas serão diferentes, né? Então, ou seja, se você estudar somente as médias, por exemplo, aqui tem uma média 1, uma média 2, 3, 4, já tem uma variabilidade dentre as médias, né? Então, ou seja, uma maneira de tentar arrumar isso, ou seja, o que a gente observa? Que tem muito mais contagem, tem muito mais variabilidade daquilo que você espera, porque a gente não esperava esses agregados aqui, esses aglomerados, né? Nesse sentido, né, a Poisson, ela não é um bom modelo para se ajustar nem na superdispersão, nem na sub, tá? Nem na sub, tá? Não é. A gente vai observar aí, né, principalmente no próximo material, que vai ser sobre modelos com superdispersão, a gente vai observar que a Poisson não é um bom modelo para se ajustar a dados de contagem quando você tem essas variabilidades extras. Existem várias formas de atacar esse problema. Uma delas é você tomar essa variação das médias, né? Você supor que a média aqui, né, existe um efeito aleatório aqui, né? Então, ou seja, esses valores de médias aqui compõem, então, um efeito aleatório, né? Então, você agrega uma distribuição de probabilidade para isso, e a partir disso constrói um modelo. Essa é uma opção. A outra opção é o seguinte, bom, se a variância é muito maior que a média, então você pode tentar corrigir isso por meio de um parâmetro, né? Então, você pode falar assim, olha, o meu parâmetro de dispersão não é mais 1, né? Porque 1 seria o caso da Poisson, lembra? Então, o meu parâmetro aqui ele já é desconhecido, e você agregar esse parâmetro nessa variabilidade, na variância e tentar estimá-lo, né? Então, estimando, você consegue corrigir isso, tá? Porque qual que é o problema nisso na modelagem, pessoal? O problema é o seguinte, quando a gente... Isso tem algum problema na estimação dos parâmetros? Não. Se você pegar e ajustar dados da Poisson, né? Dados da Poisson, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, imagina que os nossos dados sejam super dispersos, tenha super dispersão. Você ajustou os dados da Poisson nessa situação aqui. Aí, um modelo que pode corrigir isso é o quase Poisson, que a gente vai ver, ou a binomial negativa, tá? Pode corrigir. Imagina que a gente use a binomial negativa. Vamos pensar, né? As estimativas, pessoal, serão as mesmas dos parâmetros, dos betas. Aí você fala, mas por que então eu não posso usar? Porque é o seguinte, o que vai ficar, quando você tem super dispersão, o erro padrão, ele fica subestimado. E quando você tem subdispersão, o erro padrão fica superestimado. Tá, e o que isso significa? Significa que se você for fazer uma inferência, né, com erro padrão, né, que você acaba construindo intervalos de confiança e fazendo testes de hipóteses. Então, pode ser que as covariáveis que estejam associadas não fique significativa, né? Porque as covariáveis são significativas ou não por meio de testes de hipóteses dos parâmetros ou de intervalo de confiança dos parâmetros, né? Então, ou seja, pode ser que para Poisson dê significativo, não dê significativo, mas quando você acomoda essa superdispersão numa binomial negativa ou num modelo quase Poisson, você observa já uma significância daquela covariável, né? Por que você não via isso anteriormente? Porque o erro padrão ficou superestimado ou subestimado, tá? Então, o problema não é a estimação dos parâmetros em si, mas é o erro padrão. Por quê? Porque é no erro padrão que está a variabilidade, né? Que ou vai ser muito menor que a média, ou vai ser muito maior que a média. Então, ele vai, ou, nesse caso aqui, superestimar, né? E nesse caso aqui, ele vai subestimar, tá? Subestimar porque você é muito maior do que realmente é. E aqui vai superestimar porque ele vai esperar uma coisa que, na verdade, é menos do que ele esperava, né? Então, vai acabar superestimando e aqui subestimando, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não pode-se usar Poisson porque a contagem é Poisson. Não. Às vezes é o primeiro modelo que a gente usa, mas, em geral, né, na grande maioria das vezes, existem problemas, tá? Então, pessoal, vamos pensar um pouco no modelo de regressão log linear, né? Falo aqui log linear porque a ligação canônica é a ligação logarítmica. Então, no contexto aí dos MLGs, suponha y1 e yn variáveis aleatórias independentes, né? Tais que a gente tem essa situação, né? Cada variável dada uma covariável, uma covariável fixada aqui, segue uma distribuição de Poisson, né? Com média MI, tá? Em que esse xi, então, são os vetores e variáveis explicativas aí para cada observação, né? Logo, quem é o nosso modelo log linear? Ele é dado dessa maneira, tá? Ou seja, o nosso preditor linear, o eta, é esse MI, né, que se conecta com a média via a função de ligação log de MI, tá? Então, esse é o modelo, né? Log de MI igual a beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2, até lá quantas covariáveis a gente tiver no nosso modelo. Então, se a gente quiser saber o efeito da média aqui, a gente tem que aplicar o expoente, né? Aplica o ESP dos dois lados, a gente vai ter, então, que a média vai ser igual ao ESP disso daqui, né? O ESP disso daqui. Então, a interpretação da média sai de uma função exponencial, tá? Então, ou seja, né, o modelo log linear expresso na escala, então, da variável resposta, que, nesse caso, é a média, né, as contagens médias aí, é dessa maneira, né? E o que a gente pode observar com isso, pessoal? A gente pode usar a propriedade simples aqui de potenciação, né? E observar que os efeitos, então, de cada covariável na média é um efeito multiplicativo, não é um efeito aditivo, né? Como nós temos aí em outras situações, como é no modelo de regressão clássica, por exemplo. Por que é um efeito multiplicativo? Porque a gente acaba caindo nessa situação, ó. Né? Então, ou seja, quando a gente está na média, né, a gente vê, então, aqui, ó, um efeito para a covariável x1, a gente tem um efeito e elevado a beta 1, né? Para uma covariável x2, e elevado a beta 2, e assim sucessivamente. Se todos os betas aqui, né, forem zero, beta 1 até beta p, a gente só vai ter um efeito aí, né, do b elevado a beta 0, que vai ser uma constante, né? Tá? Então, isso que é interessante observar, né? Que no caso da Poisson, da regressão de Poisson, os efeitos são multiplicativos, tá? Não são aditivos mais. Se você quiser deixar um efeito aditivo, você tem que deixar dessa maneira, né? Ou seja, mas aí você não está avaliando a média, você está avaliando o log da média, né? Que mais? Então, aqui, quais são as interpretações dos parâmetros, né? Então, a ideia de constituir a interpretação é bem análoga à ideia lá do modelo que a gente viu na semana passada, né? Dos casos binários, tá? Então, com a ligação logarítmica, né? Que é a ligação canônica, vamos assumir primeiro que a gente tem uma única covariável, tá? A gente tem um modelo de regressão Poisson simples, e que essa covariável é uma covariável quantitativa, né? Então, a gente pode tomar a razão das médias, né? A média tomando aqui o valor, a covariável somando uma unidade, né? Com relação à média, a média da covariável no valor x, né? Então, veja só, pessoal, acho que eu fui um pouco para frente aqui, tá? Veja bem, ó, olha aqui nessa parte, né? MI, qual que seria no nosso exemplo? A gente tem uma única covariável, então a gente tem que a média de x é o e elevado a beta 0 mais beta 1x, né? E qual que é a média do x mais 1? É e elevado a beta 0 mais beta 1 vezes x mais 1, né? Então é direto, ó. A gente tem isso aqui. Então, cancelando aqui o que tem de comum, a gente observa que a razão aqui das médias, né? Ela fica sob um efeito de e elevado a beta 1, né? Ou seja, como que a gente interpreta isso?
Então, significa que o aumento de uma unidade em x, né, na nossa covariável, tem um efeito multiplicativo na média igual a e elevado a beta 1. Tá? Então, tem um aumento multiplicativo. Né? Então, ou seja, dependendo como isso está sendo, para um aumento da nossa covariável, a gente pode ter uma baita de uma aceleração, né, no efeito da média, ou uma desaceleração também, né? Então, ou seja, o efeito aí que vai ser um efeito multiplicativo na média. E no mesmo sentido, se a gente tiver K unidades em X, né? Então a gente vai verificar que vai ter um efeito multiplicativo aí, dado por E elevado a K vezes beta 1. Tá? Então é análogo isso, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, se a gente tem um efeito de, né, um aumento de K unidades, vocês vão ver aí, né, vai ficar claro que a gente vai ter, então, um efeito de K vezes beta 1 aqui, né, o efeito multiplicativo, o ESP disso, tá? Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração. O que mais? Se a gente estiver tratando de variáveis categóricas, a ideia também continua a mesma, né? Então, imagina que a gente tem uma variável dicotômica, né, com duas categorias aí, A e B, tá? Por exemplo, o sexo, né? Então, inserida aí no modelo por uma variável indicadora aí de B, né? É a mesma ideia, tá? Então, como se a gente falasse, olha, B é masculino, A é feminino, tá? Então, quer dizer, B igual a 1 e A igual a 0, né? Então, ou seja, quando a gente estuda a razão das médias, a gente tem esse efeito, né? Então, o efeito para B, tá? Que é a nossa variável que vai indicar 1, né? Seria o quê? E elevado a beta 0 mais beta 1x, mas o x nesse caso é 1, né? A média do A seria E elevado a beta 0 mais beta 1A, ou x, mas nesse caso ele é 0. Então, essa parte aqui vai sumir, né? Vai sobrar aqui embaixo somente E elevado a beta 0, que vai cancelar com esse termo, sobrando o efeito do E elevado a beta 1. Então, a ideia é a mesma, né? Então, E elevado a beta 1 corresponde à razão das médias aí para as categorias B e A, né? Tendo aí um efeito multiplicativo de B, tá? Tendo um efeito multiplicativo de B, tá? Né? No mesmo sentido, aqui ficou regressão logística, mas não é, tá, pessoal? Isso aí é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aqui é regressão de Poisson, tá? Se a gente tiver, então, mais categorias, a ideia é muito parecida, né, com que a gente tinha, tá? Com que a gente tinha anteriormente. Né? Então, como que era isso que a gente tinha visto anteriormente? É o seguinte, então agora a gente tem uma terceira categoria, tá? Que vai que vai entrar aí para uma variável x2, né? Então a gente vai classificar agora duas variáveis, né? Sendo x1, então, tendo a categoria A e B, né? E x2 a categoria C. E aí o nosso modelo já não é mais um modelo simples, né? É um modelo que tem duas covariáveis, então é um modelo de regressão múltipla. Então, como que fica a avaliação das médias aí, né? Então, a avaliação das médias, ela é dada, dessa maneira aí, da razão das médias, né? Então, se a gente quiser lá B sobre A, né, vai ficar dessa maneira aqui, né? Então, aqui, se a gente isolar a média, a gente tem que a média é igual a E elevado a beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x2, né? Se a gente está trabalhando de B em relação a A, então, ou seja, o C está fora, então é por isso que vem o 0 aqui, né? E tem o B, o beta 1 aqui, então, né, é 1 porque a categoria x1 agora é A ou B, só que a indicativa é o B. Da mesma maneira aqui, então ficaria aqui embaixo E elevado a beta 0 mais beta 1x vezes 0, né, mais beta 0, 0. E aqui a gente tem somente o efeito do beta 1, né? Ou seja, observa que o beta 1 está associado diretamente mesmo à covariável aí, né,
a indicadora do X1, tá? E quando você faz sem relação a A, é a mesma coisa, você vê um efeito do beta 2, um efeito multiplicativo, evidentemente, mas vemos isso, tá? Porque aqui, o que a gente vai ter? Você tem, então, que sem relação a A, então, a gente está querendo o efeito da variável que está em C, que é o X2, né? Aqui. Quando você faz B e C, ou seja, você está utilizando essas como se fosse uma relação, né? Está avaliando um efeito aí, né, dessas duas covariáveis ali no modelo, de forma conjunta, então você vê que esse efeito é elevado a beta 2 menos beta 1, tá? Então, assim, as interpretações para mais covariáveis, né, elas são idênticas, tá? O que a gente tem que fazer aí é observar que essa interpretação do efeito, ela é sempre para um efeito particular, tá? Né? Então, assim, a gente sempre está comparando isso em dois aqui, né? Então, você sempre tem que estar fixando certas covariáveis, tá? Para estar trabalhando aí. Ok. Uma outra questão que envolve, antes da gente ir para um exemplo, e que envolve a distribuição Poisson é o seguinte, é que ela modela taxas também, tá? Taxas que estão variando, por exemplo, ao longo do tempo, tá? Né? Um exemplo, tá? Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas aí, né? A gente tem que estar levando em consideração essas coisas. Então, é muito comum nos dados de contagem que os indivíduos da amostra aí possam apresentar diferentes níveis aí do que se chama exposição, ou seja, por exemplo, pacientes, né, que estão acomodados aí por períodos de tempos distintos, né? Então, você tem lá, você está contabilizando pacientes num tempo 1, num tempo 2, num tempo 3, né? Ou seja, então, a sua taxa, né, vamos dizer assim, a média de contagens, ela depende desses tempos distintos, né? Ou a gente está contabilizando, por exemplo, você tem um lago, né, imagina o Lago Igapó, e você quer realizar, então, nesse lago, um estudo aí das espécies, de uma espécie específica de peixes, né? Só que você vai estar avaliando isso em trechos diferentes, tá? E com volumes de águas diferentes, né? Então, ou seja, a contagem está sendo diferente a contagem ocorre em diferentes volumes de água, né? Outro exemplo são estudos de diluição, né? Onde é realizado certas diluições, né? E você pode ter diluições aí, né? Volumes diferentes também. Então, ou seja, o que nos dá a ideia é que a média, né, ela não depende exclusivamente do processo de contagem, mas depende também, por exemplo, desses distintos intervalos de tempo, né? Está dependendo do tempo, depende, por exemplo, dos diferentes volumes, e assim vai. Então, nesse caso, é necessário a gente incorporar esse nível de exposição, né, que seria os diferentes tempos, os diferentes volumes, no modelo, né, de uma maneira para modelar a taxa, né, de ocorrência por unidade, por exemplo, de tempo, por unidade de volume, tá? Então, vamos pegar um exemplo aí para a gente situar, né? Então, um exemplo seria esse, ó, imagina YI são contagens correspondentes ao iésimo indivíduo, tá? E esse iésimo indivíduo tem uma exposição TI, tá? Que pode ser o tempo, pode ser, né, uma área, pode ser um volume. Então, para exemplificar, a gente faz o seguinte, ó, vamos considerar, então, esse YI sendo o número de animais de certa espécie, tá? De uma reserva, né, por exemplo, que tem aqui 100 metros quadrados. Tá? Então, por exemplo, que tenha 100 metros quadrados aí. Tá? Né? Então, assim, aqui não seria... vamos pensar que a reserva total é 100 metros quadrados, mas você tem aqui... você vai estar... um YI é quem, então? É o número de animais numa área... Né, numa área, num T1, que é uma área... depois você tem o Y2 no T2, que é uma outra área,
um T3, que é uma outra área, um T4, que é uma outra área, e assim sucessivamente, tá? Essa aqui é a ideia. Então, qual que é como que a gente pode pensar, então, mas aí você fala, tá, mas qual é o número, eu quero saber no final das contas, o número, né, de animais, é isso que a gente está estudando, né? A gente está estudando, então, o quê? O número de animais de uma certa espécie nessa área aí, né, de 100 metros quadrados. Então, ou seja, a gente verifica que o que está variando, que a nossa taxa de contagem, ela tá, né, a taxa de contagem aí, ela está associada a quem? Ela está associada a YI sobre T animais, né, por unidade de área, certo? Então, ou seja, a gente está contabilizando, né, número de animais por área, ou seja, então, é um YI sobre TI, tá? Então, ou seja, se a gente calcular o valor esperado disso, né, pensando numa Poisson, o valor esperado disso é o quê? Né, se você calcular o valor esperado disso daqui, você tem o que? A esperança de YI, que é quem? A média, Mi, né? E o TI é uma constante. Então, o valor esperado é YI sobre TI, que a gente vai chamar de lambda I, tá? Então, ou seja, a média, que é isso que a gente, né, é o nosso interesse, lembra, sempre está na média, tá? Mas a nossa média aqui, as contagens não dependem, né? A taxa de contagem não depende só da taxa da contabilização das médias, desculpa, da contabilização aí das contagens, depende também aí das diferentes unidades de área onde está sendo contado, né? Então, ou seja, modelar a taxa é modelar isso daqui, né? É que assim, se a gente tem uma única unidade de área, né, e você está contabilizando ali, meio que isso daqui não importa, né? Esse TI não importa mais para a gente, tá? Porque vai ser uma contagem numa única área, né? E aí sim, a taxa é exatamente igual à média, mas às vezes nem sempre isso acontece, né? Se a gente estiver tratando, por exemplo, nesse exemplo, como algo desse tipo, em que você tem contagens diferentes para áreas diferentes, então você tem que levar em consideração, né, essa taxa aqui. E isso tem que entrar no modelo, tá? Então, como que isso vai entrar no modelo? Então, a gente vai entrar no modelo da seguinte maneira, né? Então, o modelo do log Poisson, log linear aqui, né? Para que aplicado a modelagem das taxas, é esse daqui, ó. É o log de lambda i igual às suas covariáveis. A gente está modelando a taxa, tá? Só que a taxa pode ser escrita em termos da média, né? Em termos da média e da exposição. No caso, o lambda i é o quê? É mi sobre t, né? É mi sobre t. Então, a gente pode deixar o nosso modelo, né, modelar essa taxa, a gente pode deixar o modelo, então, em termos da função logarítmica, né, que depende só da média, como é, né, o nosso modelo de Poisson, né, como a gente viu aqui atrás. A gente vai deixar dessa maneira aqui, né, então deixando o log de mi em termos da covariável, só que vai aparecer um termo a mais aí, né, porque é o termo que vai estar associado à exposição ali, que seja o tempo, seja a área, seja o volume, tá? E isso é dessa maneira, ó, tá? Então, o que que acontece, ó? Nós temos, então, consequentemente, se a gente isolar o log de mi aqui, fica o seguinte, né? Aqui você tem log de mi menos log de ti. Esse log de ti é um termo das diferentes unidades de área que está sendo contabilizado esses animais, tá? No exemplo. Então, passando ele para esse lado da equação, esse é o nosso modelo, ó. Esse é o nosso modelo. Então, é o log de mi, que é igual a beta zero, mais os parâmetros associados às covariáveis, mais o termo log de ti, tá? Mais o termo log de ti, né? Que, nesse caso, é uma variável, porque depende, né? Porque T1 é um valor, T2 é outro valor, T3 é outro valor de área, pode, né? Em geral, quando a gente está modelando taxas dessa natureza, esses valores são diferentes, tá? Para cada i, né? E essa variável aqui, ó, o log ti que aparece no modelo, é um termo que é chamado de offset, tá? Então, é um offset, ou seja, o offset, né, é um termo
vamos dizer assim, um termo deslocado, né? A ideia de offset de ser deslocado, tá? É como se fosse um termo deslocado, porque ele não é um termo em que é uma covariável, tá? Ele não é, tipo, ele não é uma covariável como a gente entende, né? Que está associado a um parâmetro a ele, tá? Mas ele não pode ser desconsiderado, tá? Não pode ser desconsiderado porque as contagens, existem diferentes contagens para diferentes tamanhos de área, por exemplo, aí, né, no caso do número de animais aí, né? Então, a gente tem que considerar ele, esse termo offset, e como que ele vai entrar no modelo? Ele entra com uma covariável no preditor linear. Então, assim, ele é uma covariável, mas não as covariáveis como que a gente entende, né? Que tem uma covariável associada a um parâmetro. E como ele é uma covariável e não tem nenhum parâmetro aqui, então a gente força o seu coeficiente ser 1, tá? Então o coeficiente aqui é 1 vezes o log de TI, tá? Então esse é o offset, tá? E a gente precisa modelar dessa maneira. Então tem problemas aí dentro de dados de contagem que existem essas taxas e a gente tem que considerar o offset no modelo, tá? Senão dá problema, né? Então a gente pode reescrever a partir disso o modelo na escala da média, né? Então, reescrevendo na escala da média, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem o MI igual a TI vezes, né? Por que TI? Porque aqui, como é o log, né? Se aplicar o ESP aqui, vai ficar TI. Então, fica o MI vai depender de quem? Vai depender dessa exposição, ou seja, para cada média você vai ter um valor ali da área, né? Onde isso foi contabilizado, vezes o modelo já de regressão, né, que nós temos aí comumente, né, o E elevado a beta 0, mais beta 1 x1, mais beta 2 x2, e assim vai, tá? Então, esse é o termo offset que a gente precisa considerar aí, dependendo do tipo de problema, tá? Ok? Então, a gente vai ver agora, pessoal, exemplos, né? Exemplos, tá? Então, a gente tem um primeiro exemplo aqui, que é o seguinte, que é o armazenamento, tá, de micro-organismos, né? Então, na tabela que a gente tem aí abaixo, são apresentadas algumas concentrações, tá, de bactérias, ou seja, seriam contagens por área fixada, né? Então, veja só, nesse caso já não vai ter uma exposição, né? A área está fixada, tá? Então, você está contabilizando aí dentro de uma área, né? E essas bactérias, né, essas contagens são realizadas no congelamento inicial de menos 70 graus, né, ou seja, no tempo igual a 0, tá? E depois no tempo igual a 1, né, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses, vai realizando essas contagens aí. Então, acabou tendo esses dados aqui, tá? São um de dados pequeno, né? A gente tem 5 observações, ó. Então, a contagem no tempo 0 deu 31, né? 31 bactérias por área, tá? Que foi chamado isso de concentração. No tempo 1, após um mês, né? A menos 70 graus, 26 bactérias. Após 2 meses, 19 bactérias. Após 6 meses, 15 bactérias, né? Foi contabilizada. Após um ano, aí, 20 bactérias. Então, ou seja, a gente observa, isso está muito associado a estudos na parte alimentícia também, né? Porque você está mantendo uma temperatura extremamente baixa e a gente está avaliando aí, observa que as bactérias não estão crescendo, né? Ou pelo menos não estão crescendo a partir do instante tempo igual a 0, né? Tá? Então, inicialmente, o que a gente supõe aqui, né? Que o YI representa o número de bactérias fixada por área e que vai seguir uma distribuição de Poisson cuja média é MI, tá? Então, assim, pessoal, né, nessa questão aqui, vai muito também, né, esse aqui, aí que entra um pouco mais da prática do trabalho, por exemplo, do pesquisador e do pesquisador em estatística, né, do estatístico e do pesquisador que está fazendo o estudo. Porque, em geral, né, a gente pode observar, a gente pode entender um pouco como que são essas contagens, né, o que a gente espera.
a gente espera que com essa temperatura, né, pelo menos do ponto de vista aí da ciência que está estudando isso, essas bactérias diminuam ao longo do tempo, tá? Elas diminuam, né? Ou seja, então você tem algo aqui, depois algo aqui, aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Imagina que aqui está o eixo. Então você tem a primeira aqui, depois você teria outra aqui, 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 e vai indo assim. Então, ou seja, ela tem uma curva mais ou menos assim, né? Tem um decrescimento, tá? A mantida nessa temperatura, né? É isso que a gente espera. Então, em geral, esse modelo, ele já pode ser retirado dentro do próprio... você pode construir esse modelo a partir dessas pressuposições, né? Daquilo que a gente espera, porque a gente já tem uma ideia do que possa acontecer a partir do tempo, a partir que o tempo está sendo contado, né? Então... no geral, os pesquisadores esperam que a contagem média, né, como estava falando, decresça com o tempo. Ou seja, algo mais ou menos positivo. Ou seja, a média, né, a contagem média, ela vai ser proporcional à função 1 sobre x, né, ou a função 1 sobre o tempo, tá? Se for o tempo, a nossa variável aí, né? E claro, vai ter um parâmetro associado a esse tempo aqui, tá? Que é um parâmetro gama. Então, esse é um modelo bem condizente com o que se pode observar dos estudos, né? Dos experimentos ou dos estudos observacionais, que a média é proporcional, então, né, a essa questão ao decaimento, né? Os micro-organismos em geral, né? Pensando em bactérias, mas os micro-organismos em gerais, tá? Então, com isso, a gente pode propor o nosso modelo a partir disso. Tá? A partir disso. Como? Né? Como que a gente pode pensar num modelo aqui para essa maneira? Ora, muito simples. Se a gente está trabalhando com contagens, a gente pensa, então, que a Poisson é um primeiro modelo para tentar ser implementado. Bom, a ligação canônica, né, que é aquela que é mais simples de se trabalhar, que nos dá aparentemente os melhores resultados, é o quê? É a logarítmica. Então, a gente pode aplicar o log da média aqui, que a gente já cai na ligação logarítmica, e a gente tenta observar se esse modelo pode ser linearizado, né? Ou seja, o que é ser linearizado? É o preditor linear, né, o eta-i, que vai estar associado ao g de μi, né, que é a função de ligação, que nesse caso é o log de μi, vai ser igual a um beta 0 mais um beta 1, né, vezes uma variável, uma covariável, tá? Então, se a gente aplicar o logaritmo, né, o log na base e dos dois lados aqui, a gente pode ter isso daqui, ó. A gente pode escrever, então, o log de μi dessa maneira, em que o beta 0, nesse caso, é quem, né? Se você aplicar o log, então aqui fica o quê? O log de 1, né? Menos gama vezes o log do tempo, tá? Então, quem que é menos gama? Menos gama, a gente está chamando de beta 1, e o log de 1 é 0, né? 0 a gente está chamando de beta 0, tá? Então, ou seja, a gente caiu no modelo linear, né? No modelo linear aí, no caso generalizado, no caso Poisson, tá? E por que aqui eu adicionei esse 0,1, tá, pessoal? Então, isso é importante. Toda vez que a gente cai em modelos em que, ou seja, a nossa covariável aqui, né, não é o tempo propriamente dita, mas é o log do tempo, tá? Então, é o log do tempo, né, porque a gente aplicou o logaritmo. Então, os dados, a gente tem que estudar o quê? A gente vai estar estudando o log do tempo, tá? A gente vai estar estudando isso, né? Bom, mas por que a gente coloca o 0,1? Porque é o seguinte, ó, se a gente olhar na nossa tabela de dados aqui, a gente tem o tempo igual a 0, e log de 0, né, é menos infinito, tá? Né, então, ou seja, assim como o tempo vai se aproximando de 0, né, o log disso vai se aproximando de menos infinito. Então, para evitar esses tipos de problema, a gente acrescenta uma constante, né, pequena, que não daria tanto problema assim, né, para a gente trabalhar. Então, a gente faz isso
sempre quando dentro da covariável aqui acaba caindo, aqui o tempo ele possa ser, tem valor zero, por exemplo, né? Porque lembra da função logarítmica, né? O domínio dela que o termo aqui dentro tem que ser positivo, né? O termo aqui dentro tem que ser positivo, tá? Então, por isso coloca esse 0,1 aqui, eu coloquei esse 0,1, mas poderia ser qualquer outra constante, 0,05, enfim, né? E, né, então, é justamente por isso que tem essa constante C, para evitar problemas com o tempo. E esse aqui é o nosso modelo, tá? Esse aqui é o nosso modelo que a gente vai tentar computar. Então, a gente tem que calcular o log do tempo, né, mais 0,1, e daí montar o modelo Poisson, tá? Bom, então, vamos lá para o R para ver como que a gente faz isso, tá, pessoal? Então, no R, eu enviei para vocês esse primeiro exemplo aqui, tá? Deixa eu só aumentar um pouco aqui. É o exemplo que tá, é o primeiro exemplo que é contagens bactéria, tá? Bactérias, né? Então, deixa eu aumentar aqui a letra, né? Vou colocar aqui 18, tá? Para vocês enxergarem bem. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu tirar essa parte aqui embaixo. Tá? Se vocês tiverem algum problema com a visualização aqui do R, vocês me avisem, tá, pessoal? Bom, beleza. Então, olha só. Então, aqui eu vou limpar a memória do software, né? E 3 pacotes que é interessante a gente ter nesse exemplo. A biblioteca CAR, principalmente lá para os casos de influência, né? Medidas de influência. Essa biblioteca StatMod, que vai estar associado àqueles resíduos quantílicos, né? Aleatorizados. E o HNP para a gente gerar os half normal plots, né? Com envelope de simulação, tá? Então, aqui eu vou chamar de BAC, né, que eu vou criar um frame aqui dos dados, né, os dados com o tempo e as contagens, tá? Então, aqui, né, então, são as mesmas contagens e o tempo, né? Então, a gente vai poder ver isso explicitamente aqui, né? Estão aqui as contagens. E aí a gente vai propor o ajuste. Então, o ajuste, pessoal, a gente vai propor o quê? Um GLM, que vai ser a contagem, né? A contagem dessa maneira aqui, linkada com essa covariável, tá? Porque é essa covariável que a gente chegou aqui, ó, a covariável é essa, né? É como se eu chamasse tudo isso daqui de uma covariável Z, tá? Né? Uma covariável Z, então estaria o modelo aqui, só que Z é o log do tempo mais 1, né? E a família colocando a Poisson, né? Não precisa escrever que é o log, porque é a canônica. E quem que é o dataset aí, no caso, é BAC. Então, a gente vem aqui, computa o ajuste, né? E a gente pode avaliar aqui fazendo um summary, a gente pode avaliar algumas coisas, né? Primeiro ponto que a gente avalia, aqui, né, você tem uma primeira estatística descritiva da deviância residual, né? Depois você tem a tabela dos coeficientes, né? Então tem aqui o intercepto, ó, a estimativa do beta 0 é 3,14, tá? A estimativa do beta 1 é menos 0,12, né? Quer dizer, associada a essa covariável aqui, né? Aqui nós temos o erro padrão, ó, os erros padrão é baixo, né? Então, é algo que a gente sempre tem que ficar notando, tá, pessoal? Né? O erro padrão muito alto aqui pode significar outras questões. E aqui a gente vê a significância. Então, o teste, né, feito um teste de WALD lá, aqui foi significativo e o beta 1 também foi significativo, né? P-valor aqui 0,02, tá? Como a gente está trabalhando com a Poisson, então o parâmetro de dispersão, ele é igual a 1, né? A gente supõe isso já. Então, nesse caso, a gente tem que a deviância residual deve ser aproximadamente igual aos graus de liberdade do modelo, né? Então, como aqui a gente tem aqui como a gente tem
A gente tem, deixa eu ver quantos, a gente tem quantos dados? A gente tem 5 dados, né? Que é o N, tá? O que é esse daqui, ó? Esse degree of freedom, é N menos P. A gente tem 5 dados e temos 2 parâmetros, que é o beta 0 e beta 1. Então, temos 3 graus de liberdade aqui, né, para deviance. E o valor da deviance foi 1,83, tá? 1,83, né? Bom, então, algo que a gente pode pensar é o seguinte, algo que a gente pode pensar é o seguinte, né? Para o modelo Poisson estar bem ajustado, ou seja, ter uma qualidade do ajuste boa, o que a gente sabe? A gente sabe, né, que os graus de liberdade da deviance aqui tem que ser aproximadamente igual à deviance residual, né? E isso vem da ideia da estimação do parâmetro de dispersão, né? Quando a gente vai estimar o parâmetro de dispersão no caso da Poisson, a gente também avalia que, nesse caso, pessoal, tanto faz você olhar para a estatística generalizada de Pearson, quanto para a deviance, né? Tanto faz, tá? Nesse caso, da Poisson exclusivamente, que a gente tem o mesmo resultado, que é a deviance ou a estatística x2 de P, né, dividido por N menos P. Então, assim, como a gente já sabe por pressuposição que o φ é igual a 1, a gente supõe, né, que esses valores teriam que ser iguais. Tá? Então, assim, aqui deu 1,8, aqui deu 3. Parece ser próximos, tá? Parece ser próximo. Mas como que a gente pode garantir isso? A gente pode realizar, então, um teste de qualidade de ajuste, né? Então, assim, pessoal, quando que a gente vai poder usar o teste de qualidade de ajuste e o teste Q quadrado, né, nessa questão? Somente, pessoal, para quando a gente conseguir estimar o parâmetro de dispersão ali, né, e a gente observar que a deviância residual segue uma distribuição ela segue uma distribuição Q quadrado, e a x2 de Pearson também, mas isso acontece no caso da distribuição de Poisson, acontece no caso da deviance pro caso da distribuição binomial. Isso é um caso particular em geral, tá? A gente olhar para esse resultado aqui embaixo e fazer esse teste é mais particular da distribuição Poisson e da distribuição binomial, tá? A gente saiu desses modelos probabilísticos aí, esquece que não dá para usar mais esses resultados, tá? Então, a gente pode pensar aqui na qualidade do ajuste, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tenta encontrar o p-valor, que como a estatística da deviance segue a distribuição Q quadrado, então a gente toma isso como valor da deviance residual, né, do ajuste, com os graus de liberdade do resíduo, né? Então, só para notar aqui, né, se a gente compilar só isso, só vai dar 1,83, se compilar isso tem que dar 3, né? Dá 3 aí. Então, o que a gente espera, né, pessoal? A gente espera que essa deviance seja menor ou igual aos graus de liberdade, tá? Se isso não for verdade, né? Né? Então, essa é a nosso H0, tá? Que isso daqui seja aproximadamente, né, a deviance seja menor ou igual aos graus de liberdade aqui. Esse é o nosso H0. Caso contrário, né, a gente vai rejeitar isso. Então, para ter qualidade de ajuste, a gente espera o quê? Um p-valor maior do que 0,05, tá? Maior que 5%. Então, quando a gente ajusta isso, o p-valor dá 0,39, ou seja, não temos aí evidências para rejeitar H0, logo a gente diz que o ajuste, né, o modelo estaria bem ajustado, assim, aos dados, né? Ter uma qualidade no ajuste. A partir disso, a gente pode avaliar, então, diagnósticos e resíduos, né? Então, a gente pode estar plotando, então, fazendo um plot, né, para avaliar o diagnóstico e o resíduo, tá? Então, fazendo um plot aqui, ó, olha que, usando esse comando, né, plot do ajuste do modelo, a gente tem algo dessa natureza, tá? Então, ou seja, aqui a gente tem resíduos por valores ajustados, aqui também, né, só que com um outro tipo de resíduo. Aqui a gente tem
o ponto de alavanca, né? Baseado no resíduo de Pearson, tá? E também a gente tem as curvas da distância de Cook. E aqui a gente tem o que é plot, né? Para verificar a normalidade dos dados. Só que, pessoal, convenhamos que a gente tem muito pouco dado, né? A gente tem 5 dados. Então, é muito difícil a gente avaliar alguma tendência, principalmente nesses casos aqui, tá? No caso dos resíduos, né? Resíduos por valores ajustados. E aqui também é difícil, né? Aparentemente, ó, a gente não tem nenhum ponto, a distância de Cook, ó, não tem nenhum ponto, né, que ultrapasse as suas medidas, né? Então, parece que não tem nenhum ponto de alavanca, tá? Aparentemente. E parece que a distribuição aqui, né, não precisa, mas parece que está próximo da normal, né? Acho que não vai ter nenhum problema, tá? Mas, para isso, a gente pode fazer gráficos de influência, para realmente verificar se não existe nenhum ponto ali influente, né? Ou estudar isso de uma maneira melhor. Então, a gente usa lá o pacote da biblioteca CAR, né? Usando esse comando, né? Influence Index Plot, usando aqui o termo Cook, né? Para calcular a distância de Cook, e depois studentized, que seria os resíduos estudentizados, né? Fazendo aqui para verificar, né, os resíduos, como que está essas medidas de influência, né? Só lembrando que a distância de Cook é baseada naquele afastamento da verossimilhança, e aqui a gente estaria estudando o afastamento da verossimilhança em relação ao índice, né, da ordem dos dados. E aqui seria os resíduos em relação a essa ordem, tá? Então, fazendo aqui, pessoal, tá? Vamos tirar a naive da caixa. Opa, não deu certo, eu não rodei aqui, tá? Vamos rodar a biblioteca. Né? Biblioteca CAR. Então, aqui, né, fica dessa maneira aqui, ó, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem aqui, ó, né, esses valores, tá? Então, aqui, ó, 0,3, né? Lembra que a distância de Cook, pelo que a gente viu naquele gráfico anterior, ó, nesse gráfico aqui, né? A distância de Cook, ó, algo mais preocupante seria entre menos 1 e 1, né? Ou entre meio e meio. Observa que o valor dela aqui é dado, principalmente para esse ponto 5, ó, em 0,3. Então, aparentemente, não me parece que é um ponto influente, né? Nenhum ponto de alavanca aí. Tá? Outra coisa seria fazer aqui, para esse caso, né? Dos resíduos também, né? Quando a gente vê aqui em termos dos resíduos, você vê aqui, os resíduos estão, ó, entre a faixa de -1 e 1, né? Os resíduos padronizados. Então, acho que não tem nenhum problema, né? Só lembrando que tem muito poucos dados, né? Então, assim, aparentemente não tem nenhum ponto influente aí nesses dados que foram coletados aí, né? Indo já para a questão dos resíduos, propriamente dita, né? Análise de resíduos, verificando os resíduos quantílicos. Então, a gente pode usar lá o K-Residuals, né? Para calcular os resíduos quantílicos, tá? Esse ajuste, né? Então, ele estaria aqui, ó, estaria aqui os valores dos resíduos, né? Só pelos valores, a gente observa que é algo que não vai passar de -1 e nem é maior do que 1, né? E daí a gente pode fazer o gráfico aqui com os resíduos quantílicos, tá? Então, esse é o gráfico, tá, dos resíduos quantílicos, né? Não dá para falar muita coisa. A gente vê que ele está na faixa de entre menos meio e meio, né? É muito difícil a gente falar que isso aqui é uma tendência, tá? Porque são muito poucos dados, né? Aparentemente são pontos aleatórios que estão ali, né? Que mais? E a gente pode fazer também para verificar se esses resíduos seguem distribuição normal, que é o pressuposto, né, dos resíduos quantílicos, tá? Que é o pressuposto aí dos resíduos quantílicos. Então, a gente pode calcular o que é norm, né, usando o que é line aí. A gente já fez isso, né, mas eles estão aqui, ó, né, o que é plot.
Parece que tem distribuição normal, que esses pontos estão próximos dessa linha vermelha, né? E também, para confirmar, a gente pode fazer um teste de normalidade, fazer o Shapiro-Wilk. Então, realizando aí o Shapiro-Wilk, o que a gente vai obter? A gente obtém, ó, que o p-valor é bem maior do que 0,05, né, indicando que a gente não rejeita H0, ou seja, os dados, os resíduos quantílicos seguem distribuição normal, né, ou seja, então o ajuste estaria bem feito, né, sem menores problemas aí, tá, sem menores problemas, né. Se a gente quiser avaliar isso pelo resíduo da componente do desvio, ou da deviance, a gente pode gerar, então, um half normal plot, né, por meio desse resíduo, e aí, como a gente não tem a garantia de normalidade, a gente fazer, então, envelopes, né, várias simulações. Para isso, a gente usa a função HNP, usando o nome do modelo, e também é interessante colocar esse argumento, tá, o print.on, né, que ele vai acabar mostrando aí o número de pontos fora, tá? Então, quando a gente roda aqui, ele roda aqui o Poisson, não sei por que deu errado, acho que talvez... Tá aqui, ó, pessoal, ó, 0 pontos fora, né? Então, ele dá aqui, ó, ele dá aqui os valores, né, gerados, aqui é a linha, né, e você tem as bandas aqui dentro. Então, ou seja, como todos os pontos estão aqui dentro, a gente garante que esse modelo está bem ajustado, tá? Ok, obrigado. Tá, nada. Então, assim, para a gente encerrar essa parte, pessoal, o que tem aqui restando? Né, tem, após essa análise, a gente pode, se a gente tem uma única covariável, a gente pode fazer a curva ajustada do modelo, né? Então, eu vou chamar de X aqui, tá? Criar uma sequência de 0 a 12, porque a gente tem 12 meses, né? De um tamanho aí, né? Vai ter 100 observações, tá? Então, 100 valores, né? Tá aqui, de 0 a 12. E vou usar o comando predict, tá? Para achar os valores preditos dentro desse rol aqui de valores, né? Então, eu estou predizendo valores. A gente está fazendo a predição aqui. Tá? Então, eu vou chamar de pred aqui, como que a gente acha? Com a função predict, né, você tem o modelo, o ajuste, e o novo data frame, em que o tempo, né, vai ser igual a x, tá? E nesse caso aqui, eu coloco o type igual a response, porque eu estou na função predict, né? A função predict, ela não sai ela não sai na escala da variável resposta, né? Tá? Então, colocando aqui o response para garantir isso. Tá? Então, a gente vem aqui e tem o modelo, o predito, né, que são quem? São são desculpa, as contagens aí, né? Tá? Então, dos 100 valores aí. Né? Bom, então, a partir disso, você faz o plot, né? Então, o plot, eu vou usar aqui a contagem, né? Né? Colocar o plot aqui, tá? Então, as contagens, olha como estão as contagens, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, esse ponto aqui, realmente, ó, se vocês olharem, o último, ele subiu, né? A ideia é que fosse, pela modelagem que a gente estava querendo, era algo desse tipo, né? Algo desse tipo é algo que sempre está decaindo, né? Que a gente se baseou nesse modelo aqui. Mas, por que pode dar um probleminha? Porque tem esse ponto a mais aqui, né? O ponto subiu. Né? Pode ser algo esquisito. Mas, enfim, mas você vê que a tendência é sempre fazer esse decaimento, tá? E aí a gente coloca aqui a curva, né? A curva vai ser quem? O X e os valores preditos, tá? Então, eu vou colocar a curva em vermelho e dar algo desse tipo aqui, tá? Algo desse tipo. Então, assim, né?
um valor aí razoavelmente, né, próximo, tá? Então, um modelo aí razoavelmente próximo, levando em consideração também, pessoal, o número de dados aí que nós temos, né? Então, esse é o modelo ajustado aí, tá? Um modelo que está bem ajustado, como a gente viu nesse estudo, tá?